Olá pessoal, sou o Celso da Celso Ferramentas e Mecânica Avançada e a gente vai entrar agora na terceira aula do nosso curso de injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Roda a vinheta! Antes de eu dar o início, deixe seu like, faça seu comentário para ajudar a nossa divulgação no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a história da injeção eletrônica. Nós precisamos saber do nosso passado para a gente poder se dar bem no futuro. Então, como que isso surgiu? Em 1957 saiu a primeira injeção eletrônica. Era fabricado pela empresa Bendix, empresa bem conhecida até hoje no nosso dia a dia. E essa empresa ela fez um sistema de injeção eletrônica, porém ficou muito caro e era utilizado somente nos carros de competição. Em 1958, a Bosch fez uma injeção mecânica, que a gente chamava de injeção Getronic. Aí existiu a K-Getronic, existiu a D-Getronic e existiu a L-Getronic. E ela foi se aperfeiçoando a cada ano que passou, porém ainda muito cara também, mas utilizada em veículos de competição e também utilizada em motores rotativos de aeronaves. Então até hoje, dependendo da aeronave que você vai voar, se você prestar atenção, você vai ver que lá tem um sistema Getronic, que pode ser K-Getronic ou D-Getronic, que é um sistema de injeção mecânica. Então não é injeção eletrônica, é injeção mecânica. Passado alguns anos, em 1974, a Bosch lançou o sistema L-Getronic ou LE-Getronic. Esse sistema ele era utilizado nos veículos da Volkswagen, da Mercedes, da Volvo, da Mazda. Na verdade, nessa época, um monte de fabricante pegou esse sistema de injeção, porque ficou num custo bacana e já utilizava sistema de injeção eletrônica por bico injetor eletrônico, que eles chamavam, que é o bico injetor que a gente conhece nos dias de hoje. Então isso começou em 1974. Uma das montadoras que também utilizava esse sistema era a Honda. Só que quando chegou em 1984, a Honda desenvolveu o seu próprio sistema, um sistema já bem mais avançado que o LE-Getronic, que se chamava PGM-FI, que é utilizado nos carros da Honda até hoje, claro, com uma tecnologia mais avançada, muito mais avançada. No Brasil, o sistema de injeção eletrônica LE-Getronic, que foi o primeiro sistema colocado em um veículo nacional, chegou no ano de 1988, através do Gol GTI. Quem não lembra daquela propaganda do Gol GTI? Ainda utilizava o farol quadrado esse Gol, não era nem aquele com o farol mais moderno, era aquele farol quadrado do Gol antigo, aquele Gol GTI azul. Depois lançaram mais algumas cores, mas era um carro muito bonito. Um carro que veio assim para revolucionar. Essa injeção eletrônica que chegou no Gol, que era LE-Getronic, ela foi chamada de injeção burra, porque ela era uma injeção analógica, ou seja, você não tinha como fazer diagnóstico via scanner, você só fazia diagnóstico via multímetro, caneta de polaridade e os manômetros que a gente utiliza para ver as pressões. Isso fez com que os reparadores da época tivessem muita dificuldade para aprender a mexer nesse sistema, pois até então só mexia com carburador, só mexia com motor de Passat, motor de Corcel, motor de Fuca, motor de Fusca, Brasília. Então, quando chegou essa nova tecnologia, o pessoal ficou assustado. Porque no dia de hoje, com tanta tecnologia, com scanner, com osciloscópio, a gente já sofre. Você calcula em 1988, em que o pessoal tinha que se virar com caneta de polaridade e multímetro. Foi um grande baque para eles. Tanto é que nessa época eu trabalhava já em uma concessionária Volkswagen e foi até engraçado. Em cerca de 1990 o pessoal foi fazer os primeiros cursos, 89, o pessoal foi fazer o primeiro curso de injeção eletrônica no Golf. Aí ficaram uma semana lá para São Paulo, eu não fui, que eu era muito jovem, eu tinha 14 anos. Aí quando o pessoal voltou, já voltaram falando, pode ficar tranquilo que esse negócio não vai pegar não, isso aí é só nesse Golf mesmo, no Golf não, isso é só nesse Gol mesmo, o pessoal vai abandonar, não funciona direito, é muito complicado. E eles estavam redondamente errados. O negócio pegou, né, que chegou um ponto que não tinha mais carburador depois de alguns anos. Mas vamos falar um pouquinho dessa injeção. Essa injeção LE-Getronic, a primeira de 88, ela utilizava
3 módulos. Ela utilizava um módulo de injeção eletrônica, ela utilizava um módulo de ignição e ela utilizava um módulo de potência da ignição. Então era o LE, o TSZ e o EZK. Eram 3 módulos. Então aí aonde começou a dificuldade desse pessoal. Eles começaram a falar, 3 módulos é complicado demais. Olha só que interessante. Um módulo calculava a injeção separado. O outro módulo calculava a ignição, avanço, ângulo de permanência. E o outro era o estágio de potência para a bobina. O pessoal sofreu bastante para mexer com esse tipo de sistema. E ele era um pouco falho mesmo, ele tinha alguns problemas. Passado 2 anos, em 90, aí já melhorou a LE Getronic. Aí eles já incorporaram a TSZ e a EZK em um módulo só. Então ficou só a LE e a TSZ junto com a EZK. Isso já melhorou o diagnóstico e ficou mais fácil de você trabalhar com esse tipo de sistema. O que era mais interessante nesse sistema LE Getronic eram os defeitos que davam nele. Normalmente eram 3 defeitos. O primeiro defeito era a falta de aterramento. Aí o camarada ia sair com o carro, ia acelerar e o carro ficava estourando. Como se fosse um condensador do carro que tem platinado. Ó, fui longe agora, hein? Então o cara acelerava, ele estourava acelerando. E o defeito era simplesmente aterramento do módulo. Então faltava negativo. Tinha mau contato, tinha que tirar os terminais, tinha que passar uma lixa e apertar de novo, resolvia o problema. O outro defeito era o sensor de tempo da água. Esse sensor era um sensor duplo. Então ele tinha 2 pinos. Um pino ia para o painel e o outro pino ia para a injeção eletrônica. Só que olha que interessante. Quando esse pino, por algum motivo, esse fio se arrebentava, o que isso acontecia? Às vezes o cara ia lavar o carro e batia uma água ali e estourava um fio. O que acarretava no funcionamento do motor? A central identificava que não tinha temperatura da água e ela jogava que estava com menos 30 graus. E ela derrubava combustível pelo bico injetor. Mas jogava tanto combustível que o carro chegava a dar calço hidráulico. Quando não dava calço hidráulico, ele aumentava gradativamente o nível de óleo do motor até vazar para todo lado. Então era um defeito muito frequente e muita gente sofria. O defeito realmente era o quê? Era só o fiozinho do sensor de temperatura da água. O outro defeito que dava era no interruptor da marcha lenta. Esse carro, quando você tirava o pé do acelerador e a borboleta chegava no seu ponto de repouso, tinha um interruptor que você regulava para quando ele desse o batente, ele fizesse clec, para informar a central que o carro estava em marcha lenta. E esse interruptor, ele tinha uma regulagem. Você soltava 2 parafusinhos Phillips e ele tinha um furo oblongo, onde você regulava ele e deixava ele na medida certa. Quando ele estava desregulado, o carro ficava todo embaralhado, não dava marcha lenta, não acelerava direito, era uma zica. Mas quando você regulava, parece que você tirava com a mão o defeito. Então era o que mais acontecia nesse tipo de sistema de injeção eletrônica. Depois de 1990, aí todo mundo entrou no vácuo do Gol, da Volkswagen, e foi colocando a LE Getronic. Então a Bosch começou a vender a LE Getronic para todas as montadoras. Aí entrou o Monza 500 EF, que era aquele Monza quadrado ainda, isso foi em 90, final de 89 e 90, que era o Monza 500 EF, Monza 500 Emerson Fittipaldi. E esse Monza 500 EF foi uma homenagem que a Chevrolet fez para o Emerson Fittipaldi quando ele ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Esse Monza, ele era LE Getronic, a injeção dele era mapeada, mas a ignição não era mapeada. A ignição ainda era com distribuidor, com avanço a vácuo, avanço centrífugo, como se fosse um carburador normal, mas a injeção era mapeada. Então era um negócio meio assim, eles deram metade só da injeção, né? Faltou a outra metade, mas funcionava. Aí depois veio o 1.6 RMPI, depois veio a Elba Top, depois veio o Versalhes, Monza Classic, Santana Executivo, entre outros que utilizaram essa injeção eletrônica. Quando chegou no final de 1991, a Fiat lançou os primeiros carros com injeção eletrônica inteligente. Vamos dizer assim, os primeiros carros com injeção eletrônica é que você conseguia fazer bastante diagnóstico. Era um diagnóstico via scanner, que eram os sistemas SPI G6, G7, que utilizavam um bico só. Eles saíram no final de 91 e foram até 96, 97, a gente ainda utilizava esse tipo de sistema de injeção eletrônica. A Volkswagen e a Ford ainda continuaram com a LE e
Em 94 elas incorporaram a injeção FIC Ford. Quando elas fizeram aquela união que virou Autolatina, a Autolatina era Volkswagen e Ford, eles desenvolviam alguns projetos juntos. E um desses projetos foi o projeto da injeção eletrônica FIC Ford, que era utilizado na Volkswagen e na Ford. Só que esse sistema, ele era inteligente, sim, ele tinha suas estratégias, só que na parte do diagnóstico, ele não dava tanta precisão e tanta informação quanto os sistemas da Magneti Marelli. Então a Magneti Marelli era melhor para a gente consertar. E o FIC até hoje dá trabalho para a gente, porque a gente só consegue ver código de falha, consegue fazer algum teste estático, teste dinâmico, mas aquela leitura a gente não consegue enxergar. Tanto é que tem gente que sofre até hoje com esses golzinhos 1 bico, aquele Santana 4 bico, EFI, né, que se chamava, entre outros. Então, essa nova linha de injeção eletrônica, ela já tinha algumas estratégias que são utilizadas até hoje, como o Dashpot, Cutoff, Go Home. O que significa isso? Dashpot, retardo na aceleração. Você acelera o carro e você tira o pé. Ele não cai de uma vez a aceleração, ele cai gradativamente para queimar todo o combustível e não poluir o meio ambiente. Cutoff, você está acelerando o carro, de repente você está numa descida, você tirou o pé. Simplesmente a central corta todo o pulso que tem no bico injetor, ou seja, o carro não vai gastar nada de combustível. Ele está em sistema de cutoff. E depois tem a estratégia Go Home. Go Home é volta para casa, ou seja, você está com o carro com algum problema em algum sensor ou algum atuador, a central ela adota um parâmetro Go Home, um parâmetro onde você vai chegar até em casa, só que o carro não vai chegar perfeitamente, o carro vai estar falhando, vai estar com algum problema que você identifica que você tem que ir numa oficina no outro dia. Depois de 1996 foi desencadeada um monte de marca de sistemas de injeção eletrônica, então entraram Delphi, entraram Hitachi, entre outros nomes que não me vêm na mente nesse momento. Já eram sistemas muito mais inteligentes, sistemas esses que deixavam o carro mais econômico, com mais estratégias e conseguindo fazer muito mais cálculos por segundo. Isso fazia com que o carro tinha um melhor rendimento. Isso era bom. Quando chegou em 2003, chegou a geração Flex. Aí então entrou o Gol 2003, que já era Flex, já utilizava injeção eletrônica mais avançada, porque ela conseguia fazer esse cálculo, essa estratégia de também trocar o combustível, ou seja, o camarada usava gasolina ou álcool e a central conseguia fazer essa substituição do combustível sem nenhuma mudança física. E que interessante, o Flex veio para ficar, tanto é que virou moda, virou mania e hoje 95% dos carros que saem da fábrica no Brasil, eles são Flex. Meados de 2005 entraram as injeções mais rápidas, com processadores parecidos com processadores de computador. E isso fez com que o diagnóstico e a parte de funcionamento do motor e a parte de estratégia ganhasse um novo tópico. Isso foi muito legal, principalmente para o diagnóstico. Ajudou muito o reparador. Com isso a gente ganhou muito mais informação em nosso scanner. Isso faz com que o diagnóstico fique muito mais preciso. Em 2006 saiu o primeiro carro com injeção direta no Brasil, que foi o Passat FSI 2.0, já com motor de tecnologia Audi. Esse sistema de veículo utiliza os novos módulos de injeção que a gente chama de injeção MED. Essa injeção MED já é um nível superior de processadores e estratégias. Fez com que o carro ganhasse muito mais rendimento e chegasse em um ponto jamais visto nos veículos atuais da época. A partir disso não parou mais. A família MED está cada dia mais inteligente. Junto a isso também vem mais modelos de injeção eletrônica de outros fabricantes e a gente vê que cada dia elas estão mais inteligentes. Porém, a mais utilizada é a da Bosch. Então eu passei um pouquinho para vocês sobre a história da injeção eletrônica. Claro, se a gente começar a pesquisar tem muito mais coisa. Mas é bacana a gente entender como é que foi engatinhando a coisa para chegar no que a gente tem hoje. Essa foi a nossa terceira aula de injeção eletrônica básica e eletrônica embarcada. Se você gostou, deixe o seu like e ajuda a gente, compartilhe essa aula com mais amigos reparadores. Até a próxima!